Pessoal, dando continuidade ao trabalho que nós já iniciamos ontem. Ontem falamos de Paulo Freire a partir de um contexto em que o projeto de reforma de previdência do governo considerava estar combatendo privilégios. Hoje, a partir de um outro recorte da minha página, que é o saber social dos professores, a gente vai tratar de um outro ponto que é objeto desse governo e do governo anterior, que é o projeto da escola sem partido, que é a ideia de que é possível que a educação ela seja neutra, que a escola seja neutra, mesmo ela sendo uma instituição social. Eu vou partir de um autor, que é um autor canadense, que estuda os saberes docentes desde já há algum tempo, e a partir dessa pesquisa, não só dele, mas de um conjunto de professores que passaram a estudar o saber dos professores, chegaram a uma determinada ideia, não uma ideia pessoal, particular, subjetiva, mas algo resultante de pesquisas que são feitas na área. E isso resultou numa conclusão de que o saber dos professores é um saber social. A atividade docente é uma atividade que, quando você se dispõe a executar, não é como um robô que executa uma determinada programação e daí resulta que essa programação retorna um produto já previamente estabelecido na programação. Um professor não é um robô. Um professor, na verdade, ele é uma pessoa que vem de determinados percursos desde a infância, a partir de um determinado contexto em que ele se formou, dentro de um contexto familiar, de um contexto gregário mais amplo, que envolve igreja, que envolve associações, que envolve um conjunto ali onde ela se insere em termos sociais, a partir de um nível micro, que é a família, abrangendo esse nível até instituições com que a família se relaciona, tipo se é uma família cristã, se é uma família cristã de uma vertente X ou não, enfim. As pessoas, socialmente, elas têm uma presença no mundo. O professor é alguém, então, que vem de um percurso familiar, institucional, geral, depois passa por uma escola, que é uma escola que pode ser confessional, que é uma escola que pode ser laica, mas que é uma escola que também está situada no mundo, e daí resulta que essa escola ela repassa saberes que não são simplesmente saberes técnicos, mas saberes nos quais estão incorporados determinadas concepções de mundo, concepções morais, concepções sobre o conhecimento, concepção sobre o mundo pós-morte e por aí vai. Deixa eu mencionar o autor para vocês. É canadense, eu acho que eu já ouvi alguém pronunciar Maurice Tardif, mas enfim, é esse o cara. Adquiri esse livro há alguns anos, eu acho que uns 5, 6 anos. Foi uma obra que eu adquiri para participar de um seletivo para mestrado e eu gostei demais por conta das conclusões dele. Então, continuando. Esse professor que passa por uma escola, no caso do Brasil, de ensino fundamental, primeira fase, segunda fase, ensino médio e daí a faculdade. Digamos que seja uma pessoa que nunca saiu do seu contexto, de sua cidade, um Immanuel Kant da vida, ou pode ser uma outra pessoa que fez cada série ou cada semestre numa escola diferente e que interagiu com instituições, com concepções a mais diversas do mundo. Na universidade, dependendo também das concepções que circulam naquela universidade de formação de professores, resulta um professor com uma concepção aí que ninguém nem imagina o que ele vai sair de lá pensando a partir desse conjunto de interações. Então, voltando para o contexto da citação, o que Tardif diz? Um professor nunca define sozinho em si mesmo o seu próprio saber profissional. Ao contrário, esse saber é produzido socialmente,
resulta de uma negociação entre diversos grupos. Nesse sentido, o que um professor deve saber ensinar não constitui, acima de tudo, um problema cognitivo epistemológico, mas sim uma questão social, como mostra a história da profissão docente, que Tardif estudou com um conjunto de colegas muito bem isso aqui. Ele chama também a atenção para um aspecto em relação ao saber docente, que é o aspecto de negociação, que é o aspecto de que o saber na verdade é um palco onde se digladiam, onde lutam diversos segmentos sociais, e na medida em que o saber ele é um instrumento de poder, então podemos imaginar que chega a haver um consenso sobre o que vai ser ensinado num determinado momento. Imagina uma associação de pais e mestres, imagina a escolha de um livro didático, imagina um conselho escolar discutindo determinados temas. Ali, na verdade, negociações estão em curso. Ou seja, há um processo participativo democrático no interior da instituição educacional sobre o que deve ser ensinado, e isso é um aspecto, porque ele ainda vai interagir com o professor enquanto ser social. Então a gente pode até considerar isso de um ponto de vista dialético. De um lado, o professor, que por si só já se mantém numa relação dialética com sua formação desde a infância, e uma segunda relação, que é a relação entre o que é o professor enquanto ser social e seus saberes, e o conjunto das negociações que são realizadas no interior da escola ou no interior de toda a rede em que se realiza a educação, partindo de um conselho escolar até um conselho que nem um Conselho Estadual de Educação, o ICES, ou um conselho do MEC. O fato é o seguinte: é impossível que haja um processo educativo que seja simplesmente unidirecional, em que o MEC, por exemplo, estabelece determinados conteúdos, determinadas noções do que é o saber, determinadas diretrizes de quando o saber ele é objetivo, quando é que ele é neutro e quando ele conduz para ou quando ele é, como dizem muito, como está na mente de todo mundo, quando ele se torna ideológico. E aí vem uma outra questão: é possível um saber neutro considerando toda essa realidade da formação do professor, do conjunto de pessoas envolvido numa discussão, numa negociação do que deve ser objeto de ensino, de quais disciplinas devem ser ministradas, de qual deve ser de fato a função social da escola, que objetivos a escola deve ter, se ela deve ter uma função eminentemente propedêutica para preparar alunos para a universidade, ou se deve ser uma escola que cumpra com objetivos maiores, inclusive objetivos que a LDB estabelece, dentre eles o desenvolvimento integral da pessoa, a formação para o trabalho e o exercício da cidadania. Enfim, o processo educativo ele é bastante complexo para que a gente considere ele como algo mecânico, como algo que se realiza como diretrizes de um programa em que você, num determinado mecanismo de input, aguarda que algo, enfim, saia depois de um processo de output. Enfim, essa discussão é bastante ampla. Há outras citações aqui do autor que estão nessa página. O nome da minha página é Citações e Excertos. Nessa página eu não fui relacionando aleatoriamente citações de determinados autores para criar volume. Na verdade, como vocês vão ver aqui nessa guia sobre o site, vocês vão perceber que na verdade se trata de um percurso de leitura que já vem de um determinado tempo, e nesse percurso eu insiro, eu posto nessa página tudo aquilo que um determinado recorte durante a minha leitura representa para mim naquele momento, enquanto a leitura dinâmica. A leitura, vocês sabem que também não é um processo que se dá sempre da mesma forma.
Você está lendo um livro e um determinado trecho ele se encaixa numa problemática que está na sua cabeça ou numa discussão mais ampla em que você está inserido, e aí a gente considera aquele trecho importante e aí eu coloco exatamente na minha página com o autor, com um título para aquele recorte que naquele momento representa o meu percurso enquanto leitor. Vou colocar o link desse post especificamente e vocês podem entrar na outra guia que é autores citados, e há aí uma infinidade de autores que poderão ser consultados para que vocês tenham uma noção da amplitude aí do que eu já desenvolvi enquanto leitura. Autores aí de esquerda, de direita, de centro, de todos os espectros, isso é uma coisa importante. Precisamos ler todos os autores. Aqui do lado tem também uma oportunidade de vocês optarem por temas. E na medida em que é um percurso, a tendência é que o número de posts e de temas se amplie, considerando que a minha atividade de leitor ela nunca cessa, ela é algo que vai existir até que a morte nos separe. Então ouçam, comentem e vamos expandir essa discussão aí.